versículo 4. E depois vamos ler no capítulo 7, alguns versículos também, sobre o dilúvio. Por que veio o dilúvio? Quem achou, diga glória a Deus. Diz assim, capítulo 6 de Gênesis, versículo 4, diz: havia naqueles dias na terra gigantes, e outros nasceram também quando os filhos de Deus se casaram com as filhas dos homens, e delas geraram filhos, e estes eram os valentes que houve na antiguidade, e os homens de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de o haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe o seu coração. E disse o Senhor: destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são a geração de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que eu desfarei com a terra. Fazes para ti uma arca de madeira, de cipreste, farás compartimento na arca, e a calafetarás por dentro e por fora com betume, e desta maneira a farás de 300 côvados o comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. E farás na arca uma janela de um côvado na parte de cima, e a porta da arca porás ao seu lado. Far-lhes andares primeiro, segundo e terceiro, porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra, para desfazer toda a carne, em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra morrerá, mas contigo estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo, e de tudo que vive e de toda a carne, 2 de cada espécie fará entrar na arca, para que conservar vivos contigo, macho e fêmea serão. Das aves conforme a sua espécie, dos animais conforme a sua espécie, de todo o réptil da terra conforme a sua espécie, 2 de cada espécie virão a ti para o conservar em vida. E leva contigo de toda a comida que se come, e ajunta para ti, e te será para mantimento teu e deles. Assim Noé fez conforme tudo o que Deus lhe mandou, assim fez. Noé e sua família entram na arca. Capítulo 7. Depois disse o Senhor a Noé: entra, tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. De todos os animais limpos tomarás a ti 7 casais, e macho é a sua fêmea, mas dos animais que não são limpos, 2, o macho e a fêmea.
Também das aves do céu 7 casais, macho e fêmea, para conservar em vida a sua espécie sobre a face de toda a terra. Porque passado ainda 7 dias farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e desfarei de sobre a face da terra toda a substância que fiz. E fez Noé conforme tudo que o Senhor lhe ordenara. E era Noé da idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. E entrou na arca, e com ele seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos, por causa das águas do dilúvio, e dos animais limpos e dos animais que não são limpos, e das aves do céu, as aves de todo o réptil sobre a terra, entraram de 2 em 2 para junto de Noé na arca, macho e fêmea, como Deus ordenara. E aconteceu que, passados 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio, no ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, no 17º dia do mês. Naquele mesmo dia, romperam todas as fontes do grande abismo, e as janelas do céu se abriram, e choveu, e houve chuva sobre a terra por 40 dias e 40 noites, e no mesmo dia entraram na arca Noé e seus filhos, Sem, Cã e Jafé, sua mulher, e as mulheres de seus filhos. Amém? Amém. Sente e bate as palmas para Jesus. Nós estamos na grande campanha, o meu lar e minha família entreguei nas mãos de Deus. Nós vemos que um lar abençoado, ele precisa andar na palavra de Deus. Noé, sua esposa, seus 3 filhos, suas 3 noras, enquanto o mundo estava na perversidade, nos divertimentos, nas blasfêmias, nas murmurações, no nudismo, fazendo o que queria, falando o que queria, estavam corrompidos diante de Deus. O povo com certeza não queria saber mais de Deus, contrariando a vontade de Deus. E Deus revelou, como sempre revela, os segredos para os seus santos. Destruirei o homem que criei, porque a sua intenção é má. A intenção dos filhos de Deus é tão má, que os filhos de Deus viram as filhas dos homens e trocaram Deus pela carnalidade, sabendo que eles iam se corromper, porque as filhas dos homens não serviam a Deus. Não podiam fazer aliança com as filhas dos homens, que adoravam imagens, estavam seminus, com costumes nocivos. Mas eles fizeram aliança de casamento com as filhas dos homens, e isso já ia nascendo com certeza criança pervertida, desobediente, porque aquele que era santo passou do lado da perversidade e desviou-se dos caminhos de Deus. Então Deus vem, igual está nos dias de hoje, as pessoas deixando as coisas de Deus para ir após o seu pecado, para ir após o seu parente, o seu amigo. Noé estava lá, Noé agradava a Deus, Noé era diferente, Noé não estava no baile, Noé não estava jogando baralho, Noé não estava dizendo palavrão, Noé não estava de calção, Noé não estava sem camisa, a sua esposa não estava mostrando partes vergonhosas do seu corpo. Noé e sua família eram um povo santo. A sua esposa, suas noras, não deixava marcas de desejo sexual para as pessoas cobiçarem e adulterar. Era um povo que andava com Deus, conforme Deus o ensinara. Caráter, vergonha, educação, respeito. Os únicos povo na terra que Deus se agradava e deixou para povoar a terra foi Noé, a sua esposa, seus 3 filhos, suas 3 noras, porque eles eram diferentes. O mundo estava blasfemando,
dizendo tudo que vinha na boca, aproveitando a largura da estrada, mas eles estavam lá. Se alguém perguntasse, você viu o foguete lá? Você viu que estão comemorando a festa tal? Você viu o andor? Eles não queriam saber disso, nem sabiam, porque não era parte das coisas de Deus. Então o mundo estava corrompido da maneira que vocês possam imaginar. Jesus chega a dizer que o povo casava e dava-se em casamento. Como diz, o casamento era uma brincadeira. Talvez o casamento naquela época, casava, ficava um pouco de tempo, desmanchava e casava de novo. Estava uma aberração a vida matrimonial daquele povo. E não só isso, muitas coisas que pensa que não foi pouca coisa, para dizer que pesou no coração de Deus, vendo que o homem e a mulher era voltado só para as coisas más. E ele foi revelar para quem? Para o rei daquela época. Foi revelar para os religiosos, pessoas que carregam dor, que acende vela, que faz procissão. Não, ele foi revelar o seu segredo para Noé. E esta geração de hoje deve ficar atento, porque Deus não se manifesta para um ser humano sem Deus, a não ser para repreender ele, para se converter. Então Deus avisou Noé: façam a arca, e Deus deu um projeto, e até a madeira, até o produto, conforme ele ia fazer, o comprimento, a largura, a altura, e para recolher um casal de cada espécie. E se fosse animais limpos, 7 casais. Se fosse animais impuros, podemos dizer, como diz, o porco, o lagarto, o corvo, que são animais impuros, animais sujos, que se alimentam de coisas sujas, para permanecer a semente na face da terra. Então diz: destruirei o homem que criei, destruirei. Mas você e você e tua família tinham visto justo nesta geração. Por isso constrói uma arca. E Noé trabalhou com seus filhos, construindo a arca. E Deus disse que ele mandaria a ele os bichos, tudo que existe hoje, mandaria na arca. Então veja que Deus manda em todas as coisas. Como é que uma fera brava, como é que uma fera viria encontrar Noé, sair lá do mato e vir tão mansinha, e com aquele desejo de entrar naquela porta lá, e ir lá no primeiro, no segundo andar, ou no terceiro, conforme Deus disse. Então você vê que Deus manda, Deus fez e Ele manda. Não é que o povo está pensando, o homem manda. Ele cria o projeto e acontece. O homem é tão vivo que quando tiver chegar aos 60, 70 anos, já está sentindo o peso, está vendo que logo será tirado o fôlego de vida, e se ele não fez coisas boas, para onde irá? Então, quando estava pronta a arca, e todos os animais ali, um casal de cada espécie, e 7 casais de animais limpos, Noé entrou na arca, e foi fechada a porta da arca, e Deus fez chover. Diz que abriu até a janela do céu, e abriu-se as fontes de baixo, fonte que não existia talvez. Tanto chovia das nuvens, como chovia, como subia a água da terra para encher de gelo. Mas e os outros animais, irmãos, fizeram muitos. Os outros pereceram, todos que não estavam na arca. Ele disse: tudo que tem fôlego de vida, que não estiver na arca, vão perecer. E o que tem hoje foi aquela mínimo, um casal de cada espécie, os 7 casais de animais limpos que existem. Por quê? Porque Deus nunca, Ele não ensinou maldade para homem. Ele criou o mundo e criou os homens para homens e mulheres adorarem a Ele. Mas os homens escolhem adorar as coisas como a Bíblia ensina. Os pais de hoje ensinam os filhos para a igreja servir a Deus. Ensina. Ele mesmo dá bom testemunho para os filhos casar. Os rapazes escolher moços que são de oração e de jejum. O rapaz
Ou a moça que escolheu um rapaz que seja de jejum, de oração e de caráter. Ou elas escolhem aqueles que têm cheio de tatuagem, cheio de costume do mundo, vaidade no cabelo, na barba, no falar. É bonito, tem uma certa cultura. No tempo de Noé também tinha. Noé, seus filhos, suas noras, porventura estavam igual ao mundo. Ao ver que o mundo está se corrompendo mais fácil, ele dá um grito, um brado de alegria, por ver o dinheiro ilícito, por mentir, por enganar, do que dar glória a Deus, de amar as coisas de Deus. Como escapará este povo do julgamento se eles não se converterem? Conheço crentes que foram famosos de oração e de jejum, que estavam grudados numa placa de uma igreja, pisando a palavra de Deus, pouco leram a Bíblia e foram enganados por falsos crentes. Hoje estão desviados, que não tem o que faça, eles voltaram, porque mentiram para eles que só naquela placa que tinha salvação. A salvação está, nós ouvir a palavra de Deus e se encurvar diante de Deus e colocar em prática a obediência da sua palavra. Noé naquele tempo não tinha placa de igreja, mas ele tinha um Deus vivo que tinha comunhão com ele. Tinha comunhão com Deus. As suas noras não estavam lá passando, torcendo que alguém mexesse com ela, traindo o esposo, não tinha esse negócio. Por isso que Deus viu Noé, a esposa, as noras e os filhos todo obedientes. Porque o que os olhos humanos não vê, Deus vê, Ele sabe todas as coisas. E Deus não se enganou de dizer: vi você com a tua família sincera e fiel nesta geração. Então você fica. E ficou, por qual eu, o Senhor, a senhora e todos os países do mundo são descendentes de Noé. E o povo se corrompeu de novo. Deus tem enviado os seus pregadores, os seus atalaias, tocar trombeta, santifique, abandone os pecados. Mas no meio dessa geração, dos que estão anunciando também, entrou aqueles que dizem: não, um pouquinho não faz mal, não tem problema, Deus não é assim. Deus é aquilo que Ele falou, como está escrito na palavra, não tem homem que torça. Pode até ter um homem que torça, mas para o seu próprio opróbrio, sua vergonha, sua derrota, seu fracasso naquele grande dia, ensinando coisas que não deveria, e torcendo a palavra de Deus, e fazendo acepção de pessoa, adotando costumes mundanos, costume maligno, ensinando ao povo: não, caminho estreito, um pouquinho não faz mal. Noé, porventura, tinha vaidade na barba, na sobrancelha, nas unhas. Aquelas mulheres tinham vaidade nos lábios, tinha pensamento faccioso, de engano, de mentira, para atrair os seus esposos, ou de vice-versa. Deus não se engana, porque Deus diz: seja santo, porque eu, vosso Deus, sou santo. Depois que Noé estava na arca, conforme Deus mandou, Deus falou: ele faça assim, ele fez. Agora Deus fala para as pessoas: faça isso, ele diz: faz. Como Deus coloca a ordem, para haver ordem na sua casa, tem aqueles que parecem que são santos, mas você vai notar que eles não são santos. Ficam revoltados, ficam bravos, mostrando que foi convencido, tomou um banho de água fria, mentiu que se converteu, mas na hora da provação, na hora que é para obedecer, negou a Deus com as suas más obras. E vai: não posso ficar aqui, vou lá na outra. E daí na outra congregar, na outra congregação congregar, saiu a mancha. Deus não se deixa se enganar. Deus conhece todas as coisas. Não dá para mim. Deus quer que ele obedeça ou quer que faça guerra contra ele? Porque os espíritos malignos fazem guerra contra os servos de Deus na terra, usando até mesmo dentro da igreja pessoas para fazer rebelião contra Deus, contra as coisas de Deus, torcendo a palavra.
ficando contra, em vez de ficar, quem é de Deus é amigo de Deus, amigo daqueles que são dele. Porque ele ficou a família de Noé, povoou a terra, o qual nós nem merecemos, dizendo, nossa, eu sou descendente desse povo santo que Deus povoou. Mas não, o povo não quer saber de Deus. Não, Deus não existe, não fala comigo. Deus mandou o maná, Deus mandou as codornizes, Deus tratou o povo, Deus abriu o mar vermelho, mas não abre o mar para mim passar. O povo está cheio de milagres, cheio de testemunho, abusando com Deus, comendo do alimento que Deus fez e dizendo, não, Deus não faz nada por mim. Deus não faz nada por mim. Deus tem pessoas que ousam dizer que Deus não existe. Se Deus não existisse, Ele é diferente das outras pessoas. Mas como as pessoas têm dois olhos, têm nariz, têm orelha, e são iguais. Pode ser o país que for, todos são iguais. Fala outro idioma, foi Deus que mudou. Foi Deus que mudou o idioma de cada um, porque Deus quis, Ele manda, Ele fez, Ele faz. O Deus vivo, o Deus Criador, o Deus que fez os céus e a terra, que deu Jesus Cristo para ser o nosso Salvador. Deus enviou seu Filho para salvar essa geração perversa. Mas não é que Ele morreu na cruz e ficou no esquecimento. Não, eu tenho que fazer a minha parte. Agora, de tanto que Deus amou o mundo, depois de Noé, que esse povo se corrompeu de novo, as vaidades, os pecados, as mentiras, os enganos, e o Senhor está mandando dizer, através das mensagens divinas, que Ele está voltando pelos sinais que está acontecendo. Aonde diz que o povo chegaria um tempo que amaria mais a criatura do que o Criador, aonde os homens seriam mais amigos daqueles que é inimigo de Deus do que amigo de Deus. Os homens se tornariam mentirosos, enganadores, violentos, traidores. Ambos os sexos seriam homens e mulheres depravados, cheios de malícia, cheios de adultério, fornicação, impureza, e o qual chegaria a apostasia. O povo, em vez de se converter, muitos indo para o mundo, abandonando a Deus. Isso é um sinal que o apóstolo Paulo falou, que vinha a apostasia que temos vendo. Quantos pastores que estão decepcionados, que as igrejas não sentem mais a graça, não choram, não se emocionam. Quantos pregadores que não sentem mais o poder de Deus, só se emocionam porque vê multidão aonde congrega, aonde ele administra, mas é uma multidão que não tá conforme a palavra de Deus. Ainda ouça a arrogância dizer o que tem a roupa, o que tem o calçado, o que tem isso. Deus não olha para isso, porque nunca leu a Bíblia, nunca temeu a Deus, nunca se converteu para o Espírito de Deus falar, porque Deus fala o seu segredo para quem mantém segredo com Deus, comunhão com Ele. Um pregador que foi o meu pastor há muitos anos, que já partiu para a eternidade, onde ele explicava sobre o batismo com o Espírito Santo e com fogo, logo que as pessoas desciam as águas do batismo. Para descer as águas do batismo, tinha que estar em conformidade com a palavra de Deus. Aí recebeu o batismo nas águas, vinha para a igreja e fazia oração para receber o batismo do Espírito Santo com fogo. E disse que todos receberam menos um homem. O homem estava bem vestido, o homem estava na doutrina, conforme diz a palavra de Deus. Uma vestimenta simples, mas uma vestimenta santa. E aquele homem, passaram uma vez, passaram duas vezes, três vezes, e ele não recebia o Espírito Santo. Aí o pastor fez um particular com Deus, falando com Deus, o que, Senhor? Por que ele não recebe? Parece que está em santidade. Será que ele anda em pecado? Deus disse, ele não anda em pecado. Examine as vestes dele. Hoje, nessa geração, nem dá para contar, porque eles, já que acham que sabe tudo, essa geração, eles não acreditam, porque acham que para receber o Espírito Santo é comendo feijão,
é dizendo palavrão, é dizendo o nome, é andando de qualquer maneira, é dando glória a Deus e um brado de vitória para o seu time, para o seu clube. Acho que para ter o Espírito Santo não tem moda na barba, no cabelo, na roupa, nos pés, não tem nada a ver, porque não conhece o poder de Deus. A maioria, uma boa parte dessa geração. Nem dá para contar esse testemunho hoje. Aí, como Deus disse, examine a roupa dele. Ele foi contar, irmão, se eu não recebeu o Espírito Santo, todos os seus irmãos receberam o Espírito de Deus para nós examinar as suas vestes. E aí examinaram. Sabe por quê que eu não recebi? Porque tinham sempre a roupa velha, sempre ela faz rústica assim embaixo do braço. E a mulher dele pegou um tecido. Você vai dizer, irmão, o que tem isso? Essa geração diz isso. O que tem isso? E era roupa social, mas ela colocou um remendo para tampar aquela rotura de roupa jeans, de um tecido jeans. E colocou, disse que o tamanho da ponta de um dedo já impedia de ela receber o Espírito Santo. Por isso que a igreja onde eu congregava, ela não permitia que a pessoa, mesmo lá trabalhando, usasse a roupa jeans. Nunca eles explicaram por que não podia, mas estava certo que o próprio Deus disse: diga para ele que vai para casa, vem com outra roupa, ou tire esse tecido. Mas por que um tecido? O que tem? Ou o que tem isso? Que a pessoa não busca a Deus, não tem calos no joelho de orar, o coração está sem se humilhar, dizendo: Deus nunca vai compreender, nunca vai compreender de jeito nenhum. Que essa igreja primeiro é de oração, de temor, de obediência à palavra de Deus. Hoje pode dizer: o que tem isso? Isso é uma loucura. Eu estou contando aqui, e aos ouvidos de quem sabe que é de Antiônio que eu digo de 30, 40 anos atrás, sabe o que eu estou dizendo? Glória a Deus. Então, aquele culto que já foi embora, outro dia veio uma roupa, conforme foi explicado para ele, não pode ter assim, o senhor já sabe disso. Parece que não tinha nada demais, mas aí tem a ver, Deus, o Espírito de Deus falou que ao meu coração, eu vou dizer para o senhor que arranque, tire dali. Outro dia ele veio com uma roupa decente, sem aquela partícula. Na primeira oração, Jesus já batizou ele com fogo e com o Espírito Santo. Glória a Deus. Glória Há tempo atrás, conversei com um pastor de uma determinada igreja aqui da cidade de Cantagalo, e disse: irmão, é da gente ficar assustado, irmãos. Tem crentes que faz 4 anos que está na igreja e nunca receberam o batismo do Espírito Santo. Eu digo: é verdade, eu concordo com o senhor. E quando o senhor fala: vamos orar, vamos fazer campanha de oração, diz: não, vamos jejuar. Às vezes diz que vão jejuar e não jejum, não consagra. O senhor ensina para eles vigiar e santificar com o Espírito Santo a vida em tempo santo. O próprio Jesus, orando por nós em São João capítulo 17, versículos a seguir, diz: Pai, eu não oro pelo mundo, mas por aqueles que do mundo o Senhor me deu, são teus, porque eu dei a sua palavra e eles guardaram a sua palavra. Aqueles que guardam têm direito a receber o Espírito Santo, ele é vencedor. Pode vir a luta que vier, ele tem avivamento, tem fortaleza, e não fica igual uma árvore murcha, ele fica cheio da graça, que nem Noé estava no meio de um povo corrompido, cheio de maldade. Ele conservava-se puro, se conservava honesto, virava os seus olhos para não ver o pecado, que ele sabia que Deus não se agradava, porque ele era de Deus. Glória a Deus. Glória. Por que os crentes de hoje estão mais falando do mundo do que para as coisas espirituais? Em vez de se encher de dom do Espírito Santo, se enche de mau costume em palavras. Às vezes não sabe dar glória a Deus, não sabe um versículo da Bíblia, mas se ele buscar o celular, as internet, as coisas feias, ele sabe que é da aula. Glória a Deus. E isso é vergonhoso. E naquele dia,
vai custar o Senhor Jesus dizendo: apartai-vos de mim que praticasse a iniquidade. Deus fez o mundo, mas deixou regra. E quando o mundo daquele tempo se levantou, achando que se mandava, quando eles perceberam, talvez não acreditavam que ia vir o dilúvio, aí se assustaram quando as águas já estavam dando 1 metro e 2 metros, e já foi cobrindo a casa, e cada um com certeza pegava seus filhos, aquelas mulheres talvez cheias de pintura, quase nua, correndo para os montes, às vezes trepando nas árvores, lá e lascava, ou talvez o galho da árvore caía na água, subindo lá, e a água subindo e subindo, não tinha mais onde ir, e chegava, e o fôlego de vida foi, porque das mãos de Deus, da sua face, ninguém escapa, porque Ele manda. Glória a Deus. Ele manda. Parece que o homem manda. Parece que nós se mandamos, mas não se mandamos. Se nós se mandássemos, nós não morríamos. Quem quer morrer? Quando chegava, você vai morrer com 80 anos, ele prolongava mais 10. Quando estava os 88, 89, ele prolongava mais 10. O homem não quer morrer, seja rico, seja pobre, é tirado o fôlego de vida. Porque que Noé, com 600 anos, fazendo a arca, e Deus falou: o homem vai viver até 120 anos. Porque é voltado para as coisas más. É difícil quem se converte 100% com Deus. Glória a Deus. Por que ele vem mandar seu filho buscar os escolhidos? Que está no mundo, mas não é do mundo. Ele não está entretido com o mundo, ele vem na igreja, ele chora, ele sente a graça de Deus. Não é o vir na igreja, está pensando lá como é que vai fazer a maldade, como é que vai enganar naquele negócio. E às vezes participa da ceia, às vezes canta, às vezes prega. Não pode ninguém crescer espiritualmente se tiver cuidado com as coisas do mundo. Pega o exemplo do nosso pai, da nossa mãe na fé, que nós gerou através da geração de Noé. Um povo que ficou por santo, por isso que Deus deixou. Agora se corrompeu de novo. Ó homem, ó mulher, ó jovem, moço, pobre, rico, milionário, bilionário, trilionário, coloque a mão na sua consciência. Rico ou pobre, você vai prestar conta a Deus. É bom que o senhor, a senhora que ouve em curtas e largas distâncias, coloque a mão na sua consciência e pense: se Deus não poupou um mundo antigo, um povo que pecou contra Ele, vai poupar nós que somos a geração de um povo que foi deixado por santos, se corrompeu. Jesus se chama para você se converter, e Ele perdoará os seus pecados, transformará a sua vida, porque Deus diz que amou o mundo que se corrompeu de uma tal maneira que deu o seu Filho único, para que viesse e morresse, derramasse o seu sangue, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Como é que eu creio? Se eu sei que o mentiroso vai morar no céu, então eu vou ao lado dele contigo. Se eu sei que não posso brigar, então para que eu vou brigar? Para que eu vou querer armamento? Por que eu vou querer colocar um armamento na minha cintura? Se eu sei que não é, Jesus disse, não é para resistir o mal. Se alguém te der um tapa no rosto direito, oferece o outro lado. Ele disse: não resistam ao mal. Isso se chama conversão. Quantos valentão, quantos homens perigosos conheceram a verdade e se converteram, e quantos que por causa do orgulho, eu não me converto, se alguém me dá um tapa, eu dou 3, e vai Deus com o resultado. Não, mas Deus não gosta. Não, mas não é Deus que apanhou, fui eu. São pessoas com coração duro que não tem como receber salvação. Deus não lhe obriga, mas Ele ensina e diz que é o caminho que leva para a perdição. Há 2 caminhos: o caminho estreito, que é o caminho da obediência, eu faço o que eu quero e vou receber o que eu não quero, e o caminho santo, eu deixo de fazer aquilo que eu gostava para agradar a Deus, para que Ele me cuide, para que Ele cumpra o que Jesus disse, que Ele é o Salvador da minha alma, mas também do meu corpo. Ele me cuida aqui na terra, e quando chegar o meu tempo, eu tenho o meu galardão junto com os santos. Mas aquele que se endurece,
escuta a palavra, quando sai da porta já se esquece, não coloca em prática. Esse não é o nascido de novo. O nascido de novo, que Jesus disse para Nicodemos, é aquele que nasceu da carne, aprendeu muitos maus costumes, agora nasceu, porque sabe que Deus não se agrada do fumo, da bebida alcoólica, de embalar um revólver, encher uma Winchester de bala, ou outra arma, para ir fazer vingança e mostrar que é valente. E quando a pessoa diz, mas isso então não pode, Deus não se agrada, claro que não, Deus não se agrada. Como é que Ele vai cuidar se você quer fazer vingança? Porque a Bíblia diz, a vingança pertence a mim, diz o Senhor. A vingança pertence a Ele. Isaías 41:10 diz, faz uma promessa para quem é santo de Deus. Isaías 41:10. Isaías 66, versículo 1 diz, eis para quem olharei, está lá escrito. Isaías 54, nos últimos versículos, ele faz promessa para quem servir ao Senhor. Ai de quem se levantar contra os seus servos, seus ungidos do Senhor. É uma guerra espiritual, a carne, as forças malignas, os costumes nocivos, para que nós sejamos convertidos. E muitos dizem, não, Deus só quer o coração, Deus quer tudo, porque Ele fez tudo. Deus não fez um coração andando de 4 pés, de 2 pés e 2 mãos, como muitos já viram em desenho. Não, Deus fez um corpo inteiro, completo, vivendo no mundo, mas não sendo do mundo, não deixando nascer as ervas daninhas no nosso coração, porque ao seu redor vai ter ervas daninhas, vai ter as pessoas contrárias, vai ter o joio no meio do trigo, disse Jesus. Mas nós somos chamados para ser trigo, nós somos descendentes de um povo santo, todo, até aqueles que hoje que são joio por causa das suas ações, das suas maldades, dos seus desvarios. Ele se torna um joio, e não podia ser, porque é descendente de Noé, aquele povo que ficou para povoar a terra, porque Deus disse, tenho visto você e a tua família justo nessa geração. Então faça uma arca, e Deus deu um projeto para ele, e um casal de cada espécie, alimentos, para que fique conservando na terra, para as gerações e gerações. E quando terminou o dilúvio, aqueles dias contados por Deus, que parou a chuva, que secou as águas, Ele mandou que Noé descesse e abençoe-se agora, possuí-la, multiplicai e enchei a terra. Deus não disse, queira cada um de vocês ter 2, 3 filhos, 4, 5, Deus disse, multiplicai. Deus não disse evitar filhos, disse multiplicar e encher a terra. Quantas nações tem? Quantos povos tem? Quantos povos? Nós devemos fazer uma campanha de agradecimento a Deus. Cada mês nós devíamos fazer uma campanha de agradecimento a Deus, de nós pertencer a esse povo, de nós conhecer a verdade, que Ele deu a oportunidade de nós conhecer a verdade, e nós que escolhemos para que lado nós somos. Ir por caminho estreito, que vai ao céu, caminho que Jesus ensinou de santidade, ou aproveitando a largura da estrada e vamos chegar no abismo. Porque Jesus disse, porfiai por entrar pelo caminho estreito, porque largo e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ele. No caminho largo cabe toda que é coisa e nada é pecado, mas também não vai no céu. E o caminho estreito não pode muitas coisas que o mundo oferece, mas chega lá no céu com Jesus. Às vezes seu filho não vai lá no céu, mas você vai. Às vezes o seu esposo, por ser rebelde, conhece a verdade, mas não obedece, vai cumprir o que Jesus disse. 2 estão trabalhando no campo, um vai ser arrebatado e o outro vai ficar. 2 mulheres estão moendo no mesmo moinho, uma vai e a outra fica. 2 estão dormindo na mesma cama, um sobe no arrebatamento e o outro fica. Porque um é daqueles crentes bem liberal e que até faz caçoada daqueles que andam em santidade. Para que esse vestidão? Igual a uma velha. Para que isso? Ó, agora calor, como é que você faz esse calor e faz aquela caçoada? Eu creio. Ou vice-versa. Ou faz coisa escondida.
trai a mulher, trai o esposo, trai a igreja, mente para o pastor engana os membros. Por causa de engordar seus olhos com o pecado, ele não proíbe, não ensina a doutrina, mostrando por dentro da palavra que Deus não se agrada com certas coisas, que vai trazer o adultério dentro da igreja. O Espírito de Deus não trabalha de assemelha com o pecado. Glória a Deus, aleluia. Por que a Bíblia diz que outra vez vai haver diferença entre o justo e o ímpio, entre quem serve a Deus e quem não serve? Porque dizer que serve a Deus é muito fácil. Dizer que é de Deus, todo mundo fala. Fala. E que Deus te abençoe. E que Deus te ajude. E vai tomar surpresa naquele dia. Porque foi em vão a sua palavra. Foi em vão a sua palavra. Glória a Deus, glória a Deus. Foi em vão as suas palavras que falou bonito. Muitos dizem, nossa, isso é uma bênção. A cultura que tem, a cultura que é. Esse sim é um homem de Deus. Essa sim é uma mulher de Deus. E depois vai ficar envergonhado daquela pessoa ser reprovada no último dia. Glória a Deus. Deus não quer isso. Deus não quer que o ímpio se perca, mas quer que ele se converta. Abandone seus pecados. Abandone a sua iniquidade. Deus não quer que ninguém se perca. Ele quer que o seu atalaia toque a trombeta para avisar o povo. Deixe de adultério, fornicação, impureza, engano, mentira. Ande no caminho estreito. Ande na simplicidade que há em Jesus Cristo. Educado, respeitador, honesto. Deixar de lado o orgulho, a avareza, todo tipo de engano, para que o Senhor possa batizar com o Espírito Santo e com fogo, e a pessoa ser administrada pelo Espírito Santo, porque Jesus disse, eu não posso deixar ele órfão, eu vou para o Pai. E se eu for, o Espírito Santo virá. O Espírito Santo da verdade virá. E vós abençoará. Ele administrará a igreja. Ele administrará a sua igreja. O Espírito de Deus. Mas eu tenho que estar de acordo com a palavra. Vocês têm que estar de acordo. Porque quando os pegar um microfone, Deus te dá uma oportunidade, será ricamente abençoado, cheio do Espírito Santo, transmitirá a palavra de conforto, ou de repreensão e de exortação da maneira que Ele quer. Por isso Ele diz, não vos deixarei órfãos, mas enviarei o Espírito Santo da parte do Pai. Isso será maravilhoso, isso será glorioso. Por isso, nós somos descendentes daquele casal, com aqueles 3 filhos e as suas 3 noras. Porque Deus disse, tenho visto você e a tua família justo, sincero, nesta geração perversa. Por isso, constrói uma arca, Deus dando os projetos, e Noé cumpriu conforme Deus disse, para guardar ele e a sua família, e um casal de cada espécie de animais limpos, e 7 casais de animais sujos, como diz a palavra de Deus, para ficar como semente na face da terra. O que faremos então, irmãos? O que faremos então, ouvintes desta palavra? Devemos se converter, devemos estar convertidos, fazer um concerto com Deus, para que quando tocar a trombeta, não vamos ficar do arrebatamento da igreja, que o Senhor vem buscar o seu povo, os seus escolhidos. Que Deus te abençoe, pessoas de perto e de longe, que o Espírito de Deus fale melhor e mais no seu coração, seja fortalecido e agraciado, que o Senhor te ilumine e te fortaleça, para não ficar no arrebatamento da igreja, que muito perto está. Que o Senhor te ajude, te dê entendimento, te dê graça e fortaleza, em nome de Jesus. Amém.